Sabe quando ele te olha conversando com outro cara e o maxilar dele trava por 2 segundos? Ou quando você encosta nele sem querer e ele para de respirar por um instante? Esses não são coincidências, são vazamentos do inconsciente masculino, que Jung chamava de complexos autônomos, partes da mente que agem sozinhas quando o sentimento é muito forte. A verdade é que homem apaixonado em segredo é como panela de pressão. Por mais que ele tente controlar, sempre escapa vapor. E você vai aprender hoje a identificar exatamente onde esse vapor sai. Vou te mostrar 7 sinais específicos que o corpo dele entrega quando te ama secretamente. O primeiro acontece nos primeiros 3 segundos de qualquer conversa. Tem a ver com onde o olhar dele para antes de chegar no seu rosto. O segundo, você percebe quando ele precisa escolher onde sentar numa mesa ou sofá. O terceiro aparece no tom de voz que ele usa só com você, diferente de como fala com qualquer outra pessoa. O quarto está no que ele faz com as mãos quando você conta algo importante. O quinto, você vai notar na postura dele quando vocês caminham juntos. O sexto acontece sempre que você menciona outros homens. E o sétimo é o mais revelador. Tem a ver com o timing das mensagens dele. Mas aqui está o segredo que a maioria das mulheres não sabe. Esses sinais só funcionam quando aparecem em conjunto. Um comportamento isolado pode ser só educação ou até nervosismo. 3 ou mais sinais consistentes, aí você pode ter certeza que ele está lutando contra uma paixão que não consegue mais esconder. Jung descobriu que quando reprimimos um sentimento muito forte, ele encontra outros caminhos para se manifestar. É como tentar segurar água na mão. Sempre escorre pelos dedos. Com o homem apaixonado acontece a mesma coisa. Ele pode controlar as palavras, mas não consegue controlar as reações automáticas do sistema nervoso. Por exemplo, você já reparou como alguns homens ficam diferentes quando estão perto de você? Mais atentos, mais tensos, como se estivessem constantemente ligados? Isso acontece porque quando alguém sente atração profunda, o corpo entra em estado de alerta. O cérebro primitivo entende que essa pessoa é importante e ativa todos os sistemas de atenção. E tem mais. Quando um homem tenta esconder que te ama, ele inconscientemente compensa sendo mais cuidadoso com você, mais protetor, mais atento aos seus detalhes. Ele não faz isso de propósito. É o instinto falando mais alto que a razão. O problema é que a maioria das mulheres fica focada no que ele diz ou não diz e perde completamente os sinais do corpo. Mas o corpo não mente, especialmente quando ele não sabe que você está observando. O primeiro sinal acontece nos olhos dele, mas não é o que você imagina. Não é aquele olhar romântico de filme. É algo muito mais sutil e revelador. Quando um homem te ama secretamente, os olhos dele fazem uma varredura específica toda vez que vocês se encontram. Primeiro ele olha para o seu rosto por uma fração de segundo, só para confirmar que é você. Depois os olhos dele descem rapidamente para o seu corpo, fazem uma leitura completa em menos de 2 segundos e voltam para os seus olhos. Não é um olhar safado, é um olhar de reconhecimento total, como se ele estivesse fotografando mentalmente como você está naquele dia. Você pode testar isso facilmente. Da próxima vez que encontrar com ele, observe nos primeiros 3 segundos. Os olhos dele vão fazer esse movimento quase imperceptível. Rosto, corpo, rosto. Homens que só sentem amizade não fazem essa varredura. Eles olham direto nos seus olhos e pronto. Tem outro detalhe. Quando ele realmente gosta, as pupilas dilatam ligeiramente quando olha para você. É uma reação automática do sistema nervoso que ele não consegue controlar. Jung chamava isso de resposta corporal involuntária ao objeto amado. Em linguagem simples, o corpo dele reconhece que você é especial antes mesmo da mente processar. E aqui está o teste definitivo.
Repare se ele desvia o olhar quando você pega ele te olhando. Homem que não sente nada continua olhando normalmente, mas quando há sentimento envolvido, ele desvia num reflexo automático, como se tivesse sido pego fazendo algo proibido. Outro indicativo forte está na direção do olhar quando vocês estão em grupo. Observe para onde os olhos dele vão naturalmente durante uma conversa coletiva. Se ele gosta, vai olhar para você primeiro sempre que alguém conta uma piada ou fala algo interessante. É como se ele quisesse dividir aquele momento com você antes de qualquer outra pessoa. E tem mais. Quando vocês estão conversando e alguém interrompe, repare na reação dos olhos dele. Se ele sente algo, vai demonstrar uma micro-irritação, uma contração quase imperceptível ao redor dos olhos, como se não quisesse que aquele momento fosse quebrado. O segundo sinal aparece na forma como ele posiciona o corpo quando vocês estão juntos. Homem apaixonado inconscientemente cria um espaço protegido ao redor de vocês dois. É como se ele virasse um guardião invisível da sua atenção. Observe onde ele se coloca quando vocês estão numa roda de pessoas. Se ele sente algo por você, vai se posicionar de uma forma que consiga te ver e, ao mesmo tempo, ter uma visão completa de quem se aproxima. Não é paranoia, é instinto protetor. O corpo dele entende que você é importante e precisa estar sob radar. Aqui está o teste prático. Numa próxima reunião ou encontro em grupo, chegue depois dele e veja onde ele estava sentado. Depois, observe se ele muda de posição para ficar num ângulo que permita ver você melhor. Homens que só sentem amizade não fazem esses ajustes. Tem outro comportamento revelador. Quando vocês estão caminhando, ele inconscientemente se posiciona do lado mais próximo ao trânsito, às outras pessoas ou a qualquer perigo potencial. Não é cavalheirismo calculado, é proteção automática. O corpo dele simplesmente se coloca como um escudo entre você e o mundo. E aqui está um sinal que quase toda mulher ignora. Observe o espaço pessoal dele com outras pessoas versus com você. Se ele gosta, vai manter uma distância respeitosa, mas ligeiramente menor com você. Não invade seu espaço, mas fica numa zona que seria íntima demais para uma amizade comum. Faça o quiz diagnóstico na descrição para descobrir se os sinais que você está vendo realmente indicam interesse romântico. Jung dizia que quando sentimos algo profundo por alguém, nosso corpo inconscientemente cria rituais de proximidade. É como se desenhássemos um círculo invisível que inclui a pessoa amada e exclui o resto do mundo, pelo menos temporariamente. Outro teste simples: quando vocês estão numa festa ou evento, repare se ele fica orbitando ao redor de onde você está, não grudado, mas sempre numa distância que permita intervir se algo acontecer. É como se houvesse um radar interno que não deixe ele se afastar muito de você. O terceiro sinal está na voz. Quando um homem te ama secretamente, o tom dele muda automaticamente quando conversa com você. Fica mais baixo, mais suave, mais controlado. É como se ele estivesse falando com algo precioso que pode quebrar. Você pode perceber isso comparando como ele fala com você versus como fala com outras pessoas na mesma conversa. Com os outros, a voz dele é normal, no volume habitual. Com você, baixam os dois tons e fica mais pausada. Não é sedução consciente, é o sistema nervoso dele respondendo à sua presença. Tem um teste infalível para isso. Preste atenção quando ele atende uma ligação na sua presença. A voz que ele usa ao telefone é a voz real dele. Depois compare com o tom que ele usa para falar com você pessoalmente. Se houver diferença, é sinal que algo especial acontece quando vocês interagem. Outro indicativo está na velocidade da fala. Homem apaixonado em segredo fala mais devagar com você, como se estivesse saboreando cada palavra. Não é preguiça ou desinteresse, é o oposto. Ele quer prolongar cada interação. E aqui está um detalhe que poucas mulheres notam. Quando ele conta algo para você, usa mais pausas estratégicas. Não são aqueles silêncios desconfortáveis. São pausas que parecem estar checando sua opinião, como se sua opinião fosse mais importante que terminar o raciocínio.
Observe também o que acontece quando vocês são interrompidos. Se ele sente algo, vai baixar ainda mais o tom para recuperar a intimidade do momento. É uma tentativa inconsciente de recriar aquele espaço especial que só vocês dois dividiam. Aqui está o teste. Repare no que ele faz com as mãos quando você conta algo importante para ele. Se houver sentimento envolvido, ele vai inconscientemente se inclinar ligeiramente na sua direção e as mãos vão se mexer mais, seja tamborilar os dedos, mexer no relógio ou fazer pequenos gestos que acompanham sua fala. Tem outro comportamento revelador. Quando vocês estão andando juntos, observe se ele gesticula mais próximo ao seu espaço pessoal. Não toca em você, mas os gestos invadem sutilmente sua área. É como se as mãos dele quisessem te tocar, mas a mente consciente não permitisse. E aqui está o sinal mais forte. Repare na reação dele quando vocês se tocam acidentalmente. Se ele sente algo, a mão dele vai demorar uma fração de segundo a mais para se afastar. Não é safadeza, é o corpo aproveitando cada segundo de contato permitido. A partir daí, Mariana entendeu que havia algo além de amizade. Ela começou a observar outros detalhes, como ele baixava o tom de voz só com ela, como as mãos dele sempre encontravam uma desculpa para ficar próximas às suas durante as reuniões, como ele demorava uns segundos a mais quando se despedia dela no fim do dia. O mais interessante foi perceber que Carlos criara uma rotina inconsciente. Sempre que terminava uma ligação importante, olhava na direção dela primeiro, como se quisesse dividir aquele momento. Quando alguém contava uma piada, ele checava a reação dela antes de rir. Quando ela não estava no escritório, ele ficava visivelmente menos animado. 3 semanas depois de começar a observar esses padrões, Mariana teve certeza. Não eram coincidências. Era um homem apaixonado, tentando controlar seus próprios sentimentos, mas falhando nos detalhes que realmente importam. O quinto sinal está na linguagem que ele usa sem perceber. Quando um homem te ama secretamente, certas palavras começam a aparecer mais nas conversas com você, especialmente pronomes como nós, nosso, a gente, mesmo quando seria mais natural usar eu ou você. Preste atenção quando ele fala sobre planos futuros. Se ele sente algo, vai inconscientemente incluir você em cenários que ainda nem existem. Quando a gente for naquele restaurante, ao invés de se você for naquele restaurante. É como se o inconsciente dele já considerasse vocês uma unidade. Aqui está um teste simples. Quando ele conta sobre algo que pretende fazer, observe se usa a linguagem inclusiva, mesmo quando você não foi convidada oficialmente. Vamos ter que chegar cedo, ao invés de vou ter que chegar cedo. Pequenos deslizes que revelam como ele pensa sobre vocês. Tem outro padrão na linguagem. Ele usa mais superlativos quando fala com você. Melhor, incrível, perfeito, ideal. Não é exagero consciente, é o cérebro apaixonado colorindo a realidade. Tudo fica um pouco mais intenso na presença de quem amamos. O sexto sinal aparece na reação física dele quando você menciona outros homens. Não importa o quanto ele tente disfarçar, o corpo sempre entrega. É uma resposta primitiva que Jung chamava de ativação do complexo rival. Quando um homem te ama secretamente, qualquer menção a outro homem dispara alarmes inconscientes. Observe a postura dele quando você fala sobre colegas de trabalho, amigos ou até ex-namorados. Se ele sente algo, o corpo vai ficar visivelmente mais tenso, os ombros se erguem ligeiramente, a respiração fica mais controlada e ele para de fazer qualquer movimento que estava fazendo antes. Aqui está o teste mais revelador. Mencione casualmente que um homem foi gentil com você, segurou a porta, ajudou com algo pesado, pagou um café. Se ele gosta de você, vai fazer uma pergunta inocente sobre esse cara. Ah, e quem é esse fulano mesmo? Ou, ele sempre faz isso? Não é curiosidade casual, é investigação disfarçada. Tem outro comportamento automático.
Quando você elogia outro homem na presença dele, repare nos músculos do rosto. Se houver sentimento envolvido, você vai perceber uma microtensão ao redor dos olhos e uma leve contração no maxilar. Dura menos de 2 segundos, mas é inconfundível. E aqui está um sinal que poucas mulheres captam. Depois que você menciona outro homem, ele inconscientemente tenta recuperar território. Faz um comentário que demonstra que conhece você melhor, ou lembra de algo especial que vocês viveram juntos. É uma forma inconsciente de marcar posição. Repare nos horários que ele manda mensagem. Se há sentimento envolvido, ele vai mandar nos momentos de transição do dia dele, saindo do trabalho, antes de dormir, logo que acorda, ou nos intervalos de atividades importantes. São os momentos em que a mente relaxa e o coração assume o controle. Aqui está o padrão mais revelador. Ele responde rápido demais para ser casual, mas demora o suficiente para não parecer desesperado. É uma dança inconsciente entre o desejo de falar com você imediatamente e o medo de se entregar. Geralmente responde entre 10 e 40 minutos, tempo suficiente para parecer que estava ocupado. Observe também o conteúdo extra nas mensagens. Quando gosta, ele não consegue responder apenas o que você perguntou. Sempre adiciona algo, uma pergunta de volta, um comentário sobre o dia dele, uma observação sobre algo que vocês conversaram antes. É como se cada mensagem fosse uma oportunidade de estender o contato. E tem um sinal quase confessional. Ele manda mensagens em momentos que supostamente deveria estar ocupado, durante reuniões importantes, no meio do treino ou em situações onde responder seria inconveniente. Isso acontece porque, quando sentimos algo forte, a pessoa se torna prioridade inconsciente. Faça o quiz diagnóstico na descrição e deixe nos comentários qual desses sinais você já percebeu. Vou responder pessoalmente os mais interessantes. Jung estudou como o amor não correspondido cria compulsões comunicativas. A pessoa sente necessidade de manter contato, mas não pode ser direta sobre o motivo. Resultado: padrões de comunicação que não fazem sentido lógico, mas revelam tudo emocionalmente. Outro teste prático. Repare se ele pesca assunto quando a conversa por mensagem está acabando. Faz perguntas desnecessárias ou comenta algo que não precisava de resposta, só para manter o diálogo vivo. Não é carência, é o coração tentando prolongar cada oportunidade de conexão. E aqui está o padrão mais forte. Quando vocês ficam alguns dias sem conversar, a primeira mensagem dele sempre vem com uma desculpa, algo que lembrou de você, uma pergunta sobre trabalho ou compartilhamento de algo interessante. Raramente é o motivo real, que é simplesmente sentir sua falta. Agora você conhece os 7 sinais que o inconsciente masculino nunca consegue esconder quando há amor secreto envolvido. Mas lembre-se da regra fundamental. 1 ou 2 comportamentos isolados podem ser coincidência. 3 ou mais sinais consistentes aparecendo juntos por semanas? Aí você pode ter alta confiança de que ele sente algo profundo por você. Jung sempre dizia que o inconsciente é mais honesto que a mente consciente. Quando um homem tenta esconder que te ama, a mente dele pode ser convincente, mas o corpo sempre conta a verdade. Os olhos fazem aquela varredura especial, o corpo cria escudo protetor, a voz baixa o tom, as mãos procuram proximidade, a linguagem inclui vocês como nós. Ele reage a outros homens e as mensagens seguem um ritmo emocional próprio. Aqui está a sua síntese prática para os próximos dias. Primeiro, observe sem julgar, apenas colete dados sobre esses comportamentos. Segundo, teste sutilmente. Mencione outros homens, repare nas reações físicas, observe os padrões de comunicação. Terceiro, quando tiver certeza do padrão, você pode escolher dar sinais de abertura para que ele se sinta seguro para se declarar. O mais importante é entender que homem apaixonado em segredo geralmente está com medo de perder a amizade de vocês ou de não ser correspondido. Ele não está escondendo por maldade, está tentando se proteger.
Quando você percebe os sinais e dá espaço seguro para ele se expressar, geralmente ele encontra coragem para ser honesto sobre os sentimentos. Lembre-se, amor verdadeiro sempre encontra um jeito de se manifestar. Pode ser através de palavras diretas ou através desses sinais inconscientes que acabamos de descobrir. Seu papel é simplesmente aprender a linguagem secreta que o coração dele já está falando há tempo.